Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Elias no Grande ABC Esportes, abrindo ainda mais o leque, pessoal, agora o giro da Série B dos paulistas, tá? De todas as regiões. Estou aqui com a camisa do glorioso Guarani, né? Campeão em 1978 e tantas glórias, né? Falando do Guarani, da Ponte Preta, do Mirassol, do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Do Ituano e do Novo Horizontino, pessoal. Começando justamente pelo clássico campineiro, né, que teve transmissão, pessoal, lembrando, na Band para todo o país, Ponte e Guarani no finalzinho, né, tivemos um empate, né, por 1-1, o jogo foi no Moisés Lucarelli, um pouco melhor para o Guarani, a Ponte chegou a abrir o placar aos 44 do segundo tempo, mas o Bruno Mendes, que saiu do banco de reservas, garantiu o empate aos 50, pessoal. Jogo muito pegado, muito disputado mesmo, né, mas acabou ficando em igualdade, como eu disse, aos 44 a Ponte usou a bola parada, o Elvis cobrando escanteio, o Gé completou de cabeça, aí aos 50 após a arrancada o Isaac invadiu a área, tocou para a pequena área, enquanto o Bruno Mendes que só completou definindo o empate, pessoal. Os dois times voltam ao campo já na quarta-feira agora, às 9h15 o Guarani recebe a Chapecoense no Brinco de Ouro, e um pouco depois, às 9h30, a Ponte enfrenta o Sampaio Correia no Castelão, que sempre é muito difícil, em São Luís, pessoal. Nós tivemos o público de 11.016 pagantes, na verdade 11.726 presentes, com a renda de R$ 171.610. Felipe Moreira mandou a ponte com o Kaique França, ótimo goleiro, Luiz Felipe, depois o Mailton, o Fábio Sanches, Matheus Silva e o Arthur, o Felipe Amaral, depois o Dudu, o Leonaldi, o Matheus Jesus e o Elvis, depois o Ramon Carvalho, o Pablo Diego e o Gé. O Bruno Pivetti mandou Tony, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, depois o Diego Porfírio, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, depois o Isaac e o Regis, depois o João Vitor, Bruninho, Bruno José, depois o Wenderson e Derek, depois o Bruno Mendes, autor do gol, pessoal. No outro jogo envolvendo paulistas, né, o Ituano recebeu a equipe do Novo Horizontino no Novelli Ju, esse jogo passou na Band aqui para o interior, né, vocês cambiar a região aqui, regiões oeste, centro-oeste, noroeste, né, do estado, e o Novo Horizontino se reabilitou, fez 2-0, né, jogou melhor todo o tempo, né, os gols, o clube visita marcou apenas na segunda etapa, os dois gols marcados por César Martins e Gênison, né, com o resultado, o Horizontino subiu, agora é nono, com 11 pontos ganho, o Ituano está perigando ali na zona do rebaixamento, pessoal. Os dois times voltam a jogar no meio de semana para a disputa da oitava rodada, né? O Novo Horizontino recebe o Avaí no Jorge Ismael de Biase, às 9h30. E na quarta, o Ituano visita o Vila Nova, no estádio do Oba, às 19h. Vila Nova que está no G4 e vem muito bem. Público no Novelli Júnior, 1.353 pagantes, uma renda de R$ 20.870. O Gilmar Del Pozo mandou o Ituano com Jefferson Paulino, Yuri, depois Pacheco, Claudinho, Carlão, depois Frazan e Mário Sérgio, Martan, Thiaguinho, depois Lucas Siqueira e Eduardo Persson, Bruno Xavier, depois Rafael Cavalheira, Quirine e Paulo Vitor, depois o Neto Berola, rodadíssimo Neto Berola. O Eduardo Batista mandou o Jordi, o César Martins, o Renato e o Adriano Martins, depois o Raul Prata, William Lepo, Giovanni, Marlon, depois Ricardinho e Heverson, Douglas Baggio, depois Léo Tocantins, Ronaldo, depois Jenison e Ailon, depois o Zé Matheus. O Mirassol teve uma ótima vitória contra o líder Vitória por 2-0. Esse jogo ainda foi na sexta-feira, né, pessoal? E deu um salto interessante, né, na tabela, né? Tomou conta de 3 pontos muito importantes, mas a Vitória, inclusive, segue, né, na liderança, mas foi a segunda derrota seguida do Leão da Boa Terra. Agora o Mirassol pulou, até então estava em quarto lugar, com 13 pontos contra 15 do Vitória, né, mas tivemos mais jogos, né, só no momento, pessoal, vou até conferir aqui, ver se eu vi a posição do Mirassol. O Mirassol caiu para sexto, mas está um ponto atrás do Criciúma, que no momento é o quarto colocado. Os gols do Mirassol foram marcados por Christian aos 48 do primeiro tempo e o Fernandinho aos 3 do segundo. 1.971 pagantes no José Maria de Campos Maia por uma renda de R$ 29.560. O Mozart mandou só com Alex Muralha, Lucas Ramon, Thalisson Kelvin, Luiz Otávio e Manuel, depois o Guilherme Biro, o Yuri Lima, depois o Rodrigo San, né, ex-Água Santa, Gabriel e Chico Kim, depois o Camilo, experiente, Negueba, Christian, depois o Cauã, Fernandinho, depois o Vico. O Léo Condé mandou vitória com o Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo, Léo Gomes, GG, depois Diego Fumaça e Thiago Lopes, depois o Rafinha, Oswaldo, depois o Diego Torres, Velder, depois o Trellis,
aí, e José Hugo, depois o Mateuzinho, pessoal. E fechando o Giro dos Paulistas, o Botafogo Ribeirão Preto foi a Ilha do Retiro enfrentar o Bom Sport e foi detonado, massacrado, 3-0 com 2 gols do experiente Wagner Love e segue invicto o Leão da Ilha. Né? Teve uma coisa bem curiosa, a partida contou apenas com mulheres, crianças e pessoas com deficiências, pessoal, nas arquibancadas, né? O esporte cumpre punição do STJD por conta de uma invasão de gramado ainda do ano passado, pessoal. O Sport agora tem 11 pontos, está em 7º lugar. O time pernambucano, porém, tem 2 jogos atrasados, porque ainda estava no Pernambucano, né? O Campeonato Pernambucano se estendeu, o CRB pela primeira rodada e o Vila Nova pela segunda. Então o time ainda pode assumir as primeiras colocações. E o Botafogo amargou a 3ª derrota na competição, está com 12 pontos, mas está na 6ª colocação. Está bem colocado, pessoal. Lembrando que a Série B está apenas no início, né, pessoal? 7ª rodada também, igual a Série A. Tivemos um público muito bom, né? 18.233 torcedores, né? Muitas mulheres, crianças deficientes, né? A renda foi zero, foi entrada franca, né? Os portões abertos apenas para essas pessoas, né? O Anderson Moreira, rodado já também, mandou o Sport com Renan, Everton, Rafael Thierry, Sabino e Filipinho, Ronaldo Henrique, Fabinho, depois Pedro Martins, Jorginho, depois Ito Luciano Juba, depois Vitor Gabriel, Wanderson, depois Fabrício Daniel e Wagner Lopes, depois Gabriel Santos. Adilson Batista mandou o Vitor Souza, o Vidal, depois o Tássio, Carlinhos, Márcio Silva e Patrick Bray, Guilherme Madruga, Tarek, Carlos Manuel, Luiz Henrique, depois Robinho e Lucas Cardoso, depois o Gustavo Xuxo, Salatiel, depois o João Veras, pessoal. Próxima rodada, que será a 8ª, como já disse, neste meio de semana, o Botafogo vai enfrentar o Mirassol, né, jogo difícil. Novo Horizontino recebe o Avaí, o Guarani recebe a Chapecoense, a Ponte vai enfrentar o Sampaio Corrêa em São Luís, e o Ituano enfrenta o Vila Nova em Goiânia. Também teremos Criciúma Sport, né, Londrina e Ceará, Vitória e CRB, Juventude Atlético Goianiense e ABC versus Tombense. Classificação: Vitória Atlético Goianiense ambos com 15, o Vila Nova 14, Criciúma 14, o G4. Aí o Guarani tem 13, o Mirassol também tem 13 e o Botafogo 12. 3 paulistas, um atrás do outro. O Sport com 2 a menos e o Novo Horizontino tem 11. Londrina, Ceará 10, Chapecoense, Sampaio Corrêa 8, o Ituano 14º com 7, né? Avaí 7, Juventude 6. Aí o Z4, a Ponte Preta com 6, CRB 5, Tombense 4, ABC com 1 ponto, 1 empate e 6 derrotas. Tá bem mal o ABC. E por enquanto é só, pessoal. Espero que vocês também tenham gostado desse giro da Série B. Temos Facebook, temos Instagram, e-mail lá na descrição. Vamos ter os melhores momentos também da Série B, pessoal, lá embaixo. Um grande abraço a todos, valeu!